Olá, meu futuro vizinho, minha futura vizinha, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Quanto tempo eu não falo com vocês aqui, mas eu quis trazer hoje para você um assunto muito, mas muito importante. Vale a pena ainda vir para Portugal agora em 2024? Vamos abordar vários temas e você vai chegar à sua conclusão se vale ou se não vale a pena. Então vem comigo logo depois da vinheta. Meu pai é cabeludo, nem é nada. Você que caiu de paraquedas nesse canal, eu sou o Henrique Uchoa, juntamente com a comandante Thaí, a minha esposa, e a minha pequena filha Amy, de 9 anos, mostramos o nosso dia a dia aqui em Portugal, já morando por mais de 3 anos aqui na região do Algarve. Nós moramos na cidade de Portimão, no sul de Portugal, 300 dias de sol ao ano. Hoje é o dia 21 de janeiro, pleno inverno, um mês de inverno, e estamos aí com esse sol maravilhoso. Tem muita coisa para você ver sobre a região do Algarve, que é uma região maravilhosa para se morar, e é por isso que escolhemos estar aqui. Mas antes, chegamos a morar 2 anos e meio em Viseu, que é mais no centro de Portugal, uma região mais fria, mas sensacional. Tem uma playlist aí completa sobre aquela região. Você que quer vir morar aqui no Algarve, quer vir morar aqui no sul de Portugal e aproveitar também esse clima maravilhoso que tem aqui, me procura. Eu sou consultor imobiliário habilitado para poder orientá-lo e assessorá-lo em todas as etapas de compra de um imóvel aqui. Aí estão falando, tem muito blá blá blá, tem muito mimimi, que Portugal já era, que acabou e etc. Você vai ter que tirar suas conclusões, porque você que está assistindo esse meu vídeo, eu tenho certeza que não é criança, é um adulto. Nós viemos em 2018, eram outros tempos, muita coisa mudou de lá para cá, isso aí não tenha dúvida, tá? Aumentou o custo de vida, preços aumentaram, aluguéis dispararam, a educação, olha, está faltando vagas em algumas escolas, não é tão fácil como antes, a saúde deu uma degradada, mas será que esses motivos todos fazem com que Portugal não valha mais a pena? Vamos lá, começar pelo custo de vida. O custo de vida aumentou, isso é fato. Lá atrás, nós temos vídeos aí de 2019, 2020, talvez teve um de 2021 também, onde eu sempre mostrei o nosso custo de vida. O nosso custo de vida lá em Viseu chegou a rondar, eu me lembro que na faixa dos 1.300 euros. Pagávamos 400 euros de aluguel. Então, era tranquilo. Hoje, o nosso custo de vida não é menos do que 2.000. 2.000, 2.100, 2.500, depende do mês, depende da extravagância, depende da liberdade que nos damos de aproveitar uma coisa a mais ou outra. Então, nunca menos que 2.000. Então, tem que avaliar. Um casal que vem para trabalhar, ambos recebendo, que agora o salário mínimo chegou a 820 e pouco, salvo engano, 1.600, 1.650, dá para viver? Não sei. Isso aí você vai ter que dar uma avaliada muito grande. Então, eu estou falando só de custo de vida no dia a dia, da luz, da água, da alimentação, que antes nós gastávamos 300, hoje gasta 600. E isso aí em função no mundo todo foi assim. Não é específico de Portugal. Mesmo quem está no Brasil fala que depois da pandemia subiu violentamente os preços das coisas. Então não há do que se falar porque foi Portugal que piorou, ou não, o mundo piorou nesse sentido de custos. Isso aí está mais do que evidente em questão de guerra, em questões de toda a geopolítica que tem influenciado no aumento de petróleo e outras coisas mais dos insumos. Então Portugal piorou? Piorou. Isso aí faz com que nós queiramos ir embora de Portugal por causa disso? Não, ainda não. Agora a questão da educação. Quando nós chegamos, em 2018, nós chegamos aqui em agosto de 2018, matriculamos a nossa filha assim,
Chegamos num dia, salvo engano, 12 de agosto, no dia 13 ela estava matriculada tranquilamente, sem menor esforço e sem documentos ainda, porque eu vim com visto. Até pegar o título de residência estava marcado só para outubro. Então, somente com o passaportezinho na mão, conseguimos matricular a nossa pequena na escola com 24 horas pisados em Portugal. Nós conseguimos essa facilidade. E tínhamos ouvido das funcionárias da escola, depois que pegamos um laço de amizade, que há pouco tempo antes havia sala fechada naquela escola por falta de alunos. Então, hoje, isso é impensável em qualquer município de Portugal. Eu não vou exagerar, tá? Pode ser que tenha um lugar ou outro aí, uma aldeia, alguma coisa que ainda tenha vaga, mas as principais cidades não têm essa disponibilidade. Então você tem que se programar. Se você tem filho que quer vir para cá, chegar bem antes, a época de matrícula, maio, junho, entrar numa lista de espera, saber que talvez não vá conseguir. Recentemente, um casal chegou aqui, não tinha vaga, foi botar em Mexilhoeira. Mexilhoeira fica a quase 10, 15 quilômetros da escola daqui. Então é muito distante. Agora você tem que se programar. Mas por isso, a educação degradou? Não. Degradou foi o número de vagas nas escolas. O número de vagas, com certeza, está muito ruim, muito ruim. Agora, para ficar mesmo na escolinha, próximo à sua casa, já não é mais tão fácil esse privilégio, essa situação. Então, temos que ver aí o que vai ser feito. Você tem que pensar, você tem que se planejar, você não pode fazer as coisas assim, atabalhoadamente. Até porque nós planejamos 3 anos antes de vir para cá. Eu conhecia tudo que você possa imaginar da região onde eu fui morar. Então, é motivo de não vir a educação? No meu ponto de vista, ainda não. Tem que ser planejado, tem que ter um planejamento muito bem feito para que as coisas possam dar mais certo e minimizar os erros. Um ponto que eu quero alertar bastante no seu planejamento, porque esse canal já tem mais de 5 anos, eu falo muito dessa questão do planejamento, porque nós planejamos, como eu já falei, 3 anos antes de vir morar aqui. Eu participava de mais de 100 grupos de Facebook, tinham pouquíssimos youtubers naquela época que eu acompanhava, que falavam. Era uma época muito mais complicada para obter informação, então eu espero que você absorva algumas informações. Qual é o seu propósito? Seu propósito é que precisa fazer o seu negócio, precisa de indústrias, precisa de fábricas, você precisa estar nesse ambiente fabril e ou pela sua capacitação ou pelo business que você vai montar, o que você quer fazer, então não é aqui embaixo. Aqui embaixo não tem fábrica. Aqui embaixo, indústria é só uma de beneficiamento, ou talvez de um pescado ou de frutas, mas não há fábricas aqui, então não tem vagas nesse sentido. As vagas que tem trabalhos normalmente aqui é voltada ao turismo. Muito questão de serviço, né? E serviço de eletricista, seja restaurante, hotel, alguma coisa nesse sentido. É uma região que tem mais de 400 mil habitantes, são 16 municípios, tem muita coisa aqui para ser feita, mas não é na área de fábrica. Mas se a tua vontade, se a tua expertise é montar algo, é empreender na questão de prestação de serviço, isso você vai ter que ver o que falta ou o que já tem. Eu digo, mesmo que já tenha, o teu atendimento é outro, o seu jeito de fazer é outro. Você tem uma inovação naquela área que aqui ainda não tem e que você vai se destacar, então não deixe de vir e empreender. Porque o que eu mais tenho visto, essa mudança de 2018 para cá, são pessoas que vêm empreender. Não só pessoas que vêm mudar de vida, mas para trabalhar numa restauração, para trabalhar na construção civil. Então, não é por aí somente, porque dizer, você só faz vídeo, aí é só quem é rico. A questão da moradia é realmente um problema seríssimo, mas já eu vou tocar nessa questão da moradia. Vamos continuar nessa questão de empreendedorismo. Eu conheço uma porrada de gente aqui que tem seus negócios no Brasil ou trabalham online, com e-commerce, com venda internacional, com TI, né, tecnologia da informação. Tem muita gente trabalhando nesse jeito, que não veio para cá para trabalhar para ninguém. Ele não precisa do emprego sazonal, que realmente é muito forte a questão sazonal aqui.
A partir da Semana Santa começa a surgir um monte de emprego. O verão, agosto, pico do verão é em agosto, muito emprego, falta gente, estão pegando no tapa. Se você estiver na rua dando bobeira, é capaz de te arrastarem para um restaurante para trabalhar. Então, mas depois vai cair. Mas Decathlon, Rádio Popular, Vorten, os 12 grandes supermercados que nós já mostramos vídeo aí atrás, não fecham. Não fecha, tem gente trabalhando lá, não é robô que está trabalhando. Então a pessoa tem que saber se posicionar, torcer para ser contratado por uma empresa dessa, fazer um bom trabalho para se manter o ano todo numa grande empresa. E aí, é o seu propósito, qual é? É trabalhar em que área? Saiba que aqui, para trabalhar em serviços mais comuns, né, você vai ter o problema da sazonalidade. Construção civil não, que é o ano todo, né? O restaurante, hotel, esse aí muitos fecham. Então isso é um grande problema. Mas aí vem, tem trabalho? Tem. E moradia? Vamos falar sobre moradia já já. Para mudar, eu já falei isso algumas vezes, é um canal que tem 5 anos e pouco aqui, com centenas de vídeos, já toquei nesse assunto. A questão da imigração é a preparação, quebrar as pontes, porque se você muda de lugar, até mesmo no Brasil, sai de uma cidade lá de Belém do Pará, onde nós moramos, e vai morar em Santa Catarina, a coisa vai ser completamente diferente. Você não consegue trazer seus amigos para Santa Catarina, você não consegue trazer sua comida para Santa Catarina, você vai ter outros costumes lá, até outras lendas, né, que não existem lá em Santa Catarina. Então como é que você quer atravessar 8.000 quilômetros e que tudo aquilo que você vive venha junto com você? Não, você não vai ter o mesmo grupo de amizade, vai demorar algumas vezes para fazer essa amizade, porque você morou 30 anos, 40 anos no lugar, com seus amigos jogando sua pelada ali toda quarta-feira, todo sábado, sei lá, seus amigos de trabalho que você já tinha ali um tempão conhecendo, você não tem mais ninguém aqui, cara. Você não tem mais ninguém, então foca naquilo que fez você vir para cá. O que fez você vir para cá? Foi no nosso caso, foi a segurança, que nós, principalmente a segurança e mudar de áreas, educação para nossa filha. O modelo de educação no Brasil já não nos agradava mais e a chance, quando eu me aposentei da Força Aérea em 2018, e viemos embora. Eu me aposentei da Força Aérea, a Thay era piloto comercial no Brasil, abandonamos essa questão da carreira dela adormecida por enquanto e viemos embora. O nosso propósito, nós nunca esquecemos a segurança e a questão educacional para nossa filha, que tem 9 anos. E o seu propósito? Aí você tem que ficar lembrando, qual é o seu propósito de mudar, de imigrar? Ah, eu quero ficar rico. Não vem para cá. Como trabalhador para os outros, não vem para cá. Vai para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o cara que trabalha na área de serviços, eletricista, pladu, mecânicos, cambal, ele tem chance de crescer, de comprar um Camaro, né? Então, aqui não. Aqui ele vai viver. E viver. Agora, se você tem o feeling de empreendedor, porque eu vi de tudo aqui. Nós temos um conhecido, um amigo aí, o tricolor, médico, anos no Brasil, anos, tá? Especialista, professor universitário, etc. Vem embora, montou, ele olhou, qual é o tipo de franquia que mais me interessa? Olhou um site onde tinham várias franquias, analisou vários tipos de franquia e decidiu por uma. E hoje não tem nada a ver com a área de saúde, mas nada a ver com a área de saúde. Então você tem que correr atrás. Poxa, eu tenho um capital, Henrique, eu quero investir, eu não quero trabalhar para o Brasil, eu quero montar algo aí, e aí você tem um caminho, vai procurar a questão das franquias. Então, como empreendedor, eu até incentivo mais, porque Portugal nesses últimos 5 anos, naquela época eu via que tinha batida no metrô. Teve batida do CEF, o CEF é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que atuava muito como Polícia Federal, né? Que o CEF acabou e aí passou as funções para outros órgãos. Então ele batia no metrô para ver quem tinha documento e quem não tinha. No aeroporto, quando nós chegamos, pisamos ali no aeroporto, perguntou por que a Thay, minha esposa, e a minha filha não estavam com visto. Eu digo, por que elas não vieram reagrupada? Eu digo, porque não faz. Porque olha, como é que pode, como é que não fizeram? Veio encher o meu saco, eu vindo com visto D7.
E aí foi perguntar para o cara do lado, né? Aí na cabine, fulano, aí o cara do fulano deu uma sacaneada nele. Sim, mas não estão fazendo mesmo reagrupamento lá. Ah, tá, então tá bom, pode ir, carimbou. Agora, nossos parentes já vieram aqui algumas vezes, não pedem nada, abriram as portas. E nessa de abrir as portas, tem muita gente vindo despreparada, como já vinha antes. Já vinha gente despreparada, mas pô, o número quadriplicou. Por isso tem essas notícias, pessoas que estão dormindo na rua, que estão dormindo em barraca, que ficam pedindo para voltar, fazer vaquinha, porque vieram totalmente despreparadas. Você é adulto, você não vai vir despreparado. Você que está assistindo esse vídeo não vai vir despreparado. Você, se vier despreparado, mas está sabendo o tamanho da peia que você pode tomar. Então, quer mudar de vida? Sim, incentivo, mude de vida, porque aqui mudou a minha vida, mudou meu pensamento. Ando de relógio, ando de aliança, ando de celular, coisa que eu não podia fazer lá na minha região. Tá? Tem lugares bons no Brasil? Tem um monte de seguidor que fala que tem. Legal. Mas uma cidade de 60 mil habitantes, aqui no sul de Portugal, um clima favorável, porque lá para o norte é mais frio, até isso você tem que levar em consideração a questão do clima, que eu nem vou me alongar muito para falar que lá é mais frio e aqui é mais quentinho. Então, analise todos os aspectos, o motivo que vai fazer você vir para cá, para Portugal. Quebre todas as pontes. Não fique com essa ligação, ai, meu cachorrinho, o meu primo, ai, meu sobrinho fez aniversário, seu sobrinho vai crescer e vai cagar para você. Você tem que pensar na tua família, tem que pensar em você, porque não é por aí. Você vai lá uma vez por ano, 2 vezes por ano, não sei, e você vai matar essa saudade. Traz teus pais para cá, para ele ter a chance de conhecer coisas que eles não poderiam conhecer, ao invés de você ir lá ver mais do mesmo. Então, vai crescendo, você vai se habituando. Na escola, a Thay passou a conhecer uma mãe, outra, das crianças que estão ali, que elas acompanham, né? Pelo menos esses primeiros anos, todas juntinhas, na mesma turma. Isso vai criando uma socialização. E eu, já em 5 anos aqui, temos um grupo de socialização muito interessante, até mesmo a maioria de brasileiros, tá? Mas conseguimos aos pouquinhos ir criando, sem trabalhar fora, que é muito mais fácil quando você trabalha fora, ter várias pessoas para você conversar, bater um papo e socializar. Mas venha preparado, por favor, venha preparado. Já falei de uma série de coisas aqui, a Zona Ribeirinha, aqui é o Rio Araade, Portimão, uma cidade com 60 mil habitantes, com 8 salas de cinema, com shopping, com loja de departamento, teatro, uma série de coisas, uma estrutura que é muito boa. Isso aqui nós estamos no inverno, que tem uns animais aí que não moram por aqui, que dizem que aqui embaixo não tem nada, aqui morre no inverno. Mas isso vai ser papo para outro vídeo, em breve você vai saber disso aí. A saúde em Portugal, ela degradou no quesito de atendimento médico, tá? Mas você pode pagar um plano de saúde. Com 20 euros você paga um plano aqui. 20 euros você paga um plano familiar. Um seguro saúde, a partir de 50 euros, você vai fazer um seguro saúde até menos. Então, quem não sabe o que é plano, o que é seguro, tem o vídeo aí no canal, vou deixar aí no card, para você tentar entender melhor a diferença entre seguro de saúde e entre plano de saúde. Então, degradou nesses 5 anos? Degradou. Mas degradou num ponto que a Thay e a Amy não temos plano de saúde ainda. Eu acho que já está quase... Mas a Thay é atendida no hospital público aqui, pela doença autoimune que ela tem, recebe a medicação pelo setor público, fez uma cirurgia recentemente num lipoma, tem aí vídeo no canal também. Muito tranquilo. Eu já fiz catarata, a Amy já operou as amígdalas, então não temos que reclamar da saúde como um todo, porque se chegar ao ponto de reclamar, paga um plano de saúde. O ruim é ser atendido por médico de família, mas isso não é um privilégio meu, são mais de 1.600 pessoas aqui em Portugal, ou seja, mais de 10% da população que não tem um médico de família. Pesquisa aí o que o médico de família, a vantagem que é, e aí atrás temos vídeos que falamos sobre isso, a questão da saúde. Agora vamos emendar com a questão da moradia. Degradou. Eu vou levar vocês agora para a tela do meu computador e lá eu vou mostrar uns gráficos para você entender a evolução dos preços dos aluguéis em 4 regiões aqui de Portugal.
Setúbal, Póvoa do Varzim, Braga e Portimão, e vocês vão entender o que está acontecendo, não é exclusividade de nenhuma região aqui de Portugal. Vamos lá. Vou ser o mais breve possível para que você possa entender como é que está, o que está ocorrendo e esse processo de quanto tempo vem já de subida desses arrendamentos. Isso aqui é um relatório tirado do Confidencial Imobiliário, que é uma plataforma específica para o imobiliário, né, e que vem com muitas informações e tem um banco de dados muito interessante e muito confiável. Vamos lá, eu peguei 4 municípios aqui que são bem procurados e é lógico Portimão. Vou começar por Setúbal, percebendo aqui, começo de 2018 para 2019, esse processo de subida saindo de 5 euros e batendo aqui agora, no final de 2023, 2024, começo de novembro, para 11. Ou seja, nós temos aí mais de 100% de aumento nesse período. A mesma coisa acontece com Braga. Braga saiu até um pouquinho aqui, 2018, que foi o processo de quando eu vim, que eu já estava vendo a subida e, bem, não vou para Braga. E batendo aqui na casa dos 9, 10 euros o metro quadrado dos arrendamentos. Póvoa do Varzim, também é um lugar buscado, começou até antes, né? Começou um pouquinho aqui em 2017, subindo até 10 euros o metro quadrado, ou seja, também passando dos 100%. E Portimão não ficou atrás, até começou antes esse processo em Portimão, aqui em 2016, já dá para perceber uma subida dos 5 euros, batendo até os 11, 12, então também muito mais do que 100%. E agora, vocês estão vendo aí 4 gráficos juntos, percebendo que não é uma coisa exclusiva de uma região ou outra. Qualquer lugar que você for, vai ter muito próximo aí essa escalada percentual e muitos lugares, inclusive, com proximidades de valores. Então, tem que pesquisar. Esse é um problema conjuntural e transversal ao todo o país. Então vocês viram aí que a questão da moradia é uma questão complicada. Eu não sei porque os programas governamentais aqui não têm eles têm que fazer um curso aí no Brasil, com Minha Casa Minha Vida, para baixar custos de construção, de impostos, para fazer mais casas. E esse problema do aluguel é falta de casa popular, falta de casa acessível. Agora eu tenho aqui Carvoeiro, a 1.000 metros da praia. Uma área de 26 mil metros quadrados. É agrícola. É agrícola. Que porra de agrícola, gente? Aqui com 1.000 metros da praia. Eles querem casas, eles querem... Bem, tem que acabar um pouquinho com essa questão de 10 quilômetros daqui, 8 quilômetros daqui, área agrícola. Terrenos de 1.800.000 metros quadrados, tem vários. É agrícola. É agrícola, é agrícola. Então a gente tem que tentar entender. O Algarve é uma região para ser agrícola? Ou não tem nada lá de agrícola, gente. Nada, é só mato, só mato. E nada vai prosperar ali, aqui é muito seco, então só com irrigação, aí cria um problema ambiental, falta d'água, etc. Então o governo tem que repensar algumas coisas nesse sentido, de região agrícola ou não, né? Então a questão habitacional realmente é um complicador. Mas no todo, vamos lá, no todo, isso tudo que eu falei deixou Portugal num quesito de não vale a pena vir para Portugal em 2024? O que você acha nisso tudo? Eu não sei. Eu sei que para mim vale a pena ficar aqui. Eu sou muito feliz, a minha família é muito feliz, somos muito gratos. Esse ano pegando a minha nacionalidade portuguesa com muito orgulho e com muita gratidão a Portugal, porque somos felizes. Não há problema de violência, nunca passamos problema nenhum de xenofobia, nunca passamos problemas que você possa imaginar problemas. Nós tivemos um dia a dia, uma vida muito tranquila, viver. Porque se você ficar regando a plantinha do mal, o bem não sobressai. Rega a plantinha do bem, dos pontos positivos, porque se você focar naquele ponto negativo, você está lá só olhando, ai meu Deus, porque eu não tenho comida, ai porque eu não tenho família aqui, ai porque eu não tenho aquilo outro. Porra, para, gente. Fica olhando, poxa, olha, eu tenho segurança, poxa, minha filha está na escola, poxa, eu fui bem atendido em tal canto. Olha para coisa boa, rega essa planta boa, isso em qualquer coisa, no seu trabalho, na sua vida pessoal, e esquece essa plantinha ruim, porque essa planta boa vai crescer e você vai conseguir enxergar as coisas com mais sabedoria, com mais tranquilidade. Então, se você
gostou desse vídeo, deixe um like, compartilhe, comente, entrega para todos os seus amigos que querem vir aqui para Portugal, para que eles saibam que não é só aquele que o homem chora e a mãe não vê. Não, que o homem chora e a mãe não vê é o cacete. Vem-te embora, se você quer trabalhar, se você quer mudar de vida. Se não quer, fica aí, fica na tua vida, parabéns, legal. Cada um tem que ter tem a liberdade de escolher o que quer para a sua vida. É essa vida que você tem aí, é essa vida que tem aqui, aqui não presta para você, vai embora. Esse que é o bom do ser adulto. Você tem liberdade para fazer o que você quer, você tem o livre-arbítrio. Não é ficar malhando quem fez uma coisa, eu não malho quem foi embora. Foi embora porque ele deve ter tido um motivo. Agora tem que ter um motivo embasado em coisas de gente grande e não coisas de criança. Então, muito obrigado, até a próxima.